pureza prepara a alma para o amor, e o amor confirma a alma na pureza. É uma frase do cardeal Henry Newman. E assim nós começamos o nosso Mulheres de Fé podcast. Está no ar mais um episódio. E que alegria encontrar você, saber que tem muita gente querida nos acompanhando e é sempre um gosto para nós estarmos aqui no ar com esse programa que tem sido uma bênção, uma novidade para todos nós. E nós queremos ouvir a sua opinião, o que você tem achado do Mulheres de Fé podcast. Sempre trazemos temas importantes, temas que nos ajudem, não é, a crescer como mulheres de Deus que nós somos. E hoje o tema é muito especial, muito curioso. Eu não estou sozinha para falar desse tema. Tenho aqui minhas irmãs de comunidade. Vou começar com a minha companheira Gisele Martins. Olá, Vânia. Olá, queridos ouvintes, telespectadores, internautas, você que nos acompanha através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos aqui para mais um Mulheres de Fé Podcast, é isso mesmo, que alegria! Vamos falar hoje sobre castidade, pureza, virtudes que não saem de moda. Mas antes, nós queremos pedir a Si que ajude-nos a divulgar este programa para que outras mulheres também possam ser tocadas, alcançadas, evangelizadas por este conteúdo que, com tanto carinho, nós buscamos fazer para que nós também cresçamos e você também, como mulher segundo o coração de Deus, naquilo que Ele espera de cada um de nós, né? Então, o tema é esse, castidade, pureza, virtudes que não saem da moda, porque nós queremos trazer para você, buscar viver juntos a beleza de uma vida vivida na castidade, na pureza, né, Vânia? Verdade. E conosco, Cirlane Costa, Olá. Missionária da comunidade Canção Nova, mãe do José. Exatamente, assim, né? O Joseph. Casada com o William. William Costa está aqui conosco. Bem-vinda, Cirlane. Obrigada, Gi, Vânia. Obrigada às mulheres, minhas irmãs que nos acompanham aí desse lado. É uma alegria vir aqui tratar de um tema tão importante, tão bonito, né? Um tema que muitas vezes é mal compreendido, né? Muitas pessoas não querem falar sobre a castidade porque não entendem o que é a castidade, né? Então, não entendem a motivação, né? O porquê que Deus deixou esse mandamento, porquê que a igreja nos orienta, né, em relação à vivência da castidade. É algo muito bonito e positivo, né? Muito ao contrário do que as pessoas dizem, né? Muitas pessoas falam que a castidade é uma proibição, mas não é uma proibição, né? Posso falar? Vai lá. Já vamos começar aqui, né? Já estamos. É porque eu fui vendo, né, de acordo com aquilo que a igreja fala, que o Catecismo da Igreja Católica, ele fala, né, a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa. É a unidade interior do homem com o seu ser corporal e espiritual. A virtude da castidade comporta a integridade da pessoa e a integralidade da doação. Que bonito. Então, a castidade é essa virtude, né, e esse mandamento de Deus que nos pede, né, não separe uma coisa da outra, né? Não separe a integralidade do homem, né? O seu valor total, né? Então, por isso que a igreja vem nos orientando para viver a castidade. Somente vivendo a castidade é possível viver o amor verdadeiro, que é o amor completo, né? O amor que aceita o outro na sua totalidade, né? Com todas as suas qualidades, com tudo aquilo que a pessoa é, né? E também, é claro, com a parte da sexualidade, do ato em si, mas a igreja nos orienta a olhar a pessoa como um todo, né? Então, a castidade é essa orientação para olhar a pessoa como um todo, né? E o bonito é que você falou o significado da castidade segundo o catecismo. É aí que nós precisamos buscar, né? Porque quando a gente vai ao dicionário, o conceito de castidade, justamente o que você falou, é o que não é, né? É uma proibição, é não ter relação sexual. E aí o bonito, você já traz esse conceito que enche o coração, né, Gi? Justamente não é isso, né? Vai muito além, né? Na verdade, não é uma proibição, é um cuidado, né? Porque
como o próprio catecismo, mas Deus deixa claro para nós, né, que a motivação do ato conjugal tem a motivação, né? Não é motivação a palavra, né? Eu não estou aqui a lembrar a palavra, né? Mas que o catecismo diz, mas que ele serve, né? A motivação dele é a unir o casal e também, obviamente, a transmissão da vida, né? Então, essa união, ela acontece nessa vivência, né, do dia a dia, do casal, desse conhecimento, desse respeito, né? E a outra parte claro, a vivência da alegria, do prazer conjugal e tudo mais. Isso fora do matrimônio, sendo vivenciado de uma forma isolada, que é onde você vai buscar somente o prazer por si. Sim. Né? Então, o que a igreja faz? Né? Ela nos protege de buscar somente um lado, né? Sim. Porque não é isso que Deus planejou, né? Para o homem, para a mulher. Né? Então, na verdade, é um cuidado para que a gente não... porque o que tem acontecido realmente, né, é que tantas são filhos sem pais, são mulheres afetivamente, coitadas, feridas, né? Feridas. Que vão buscando, que né? vão buscando. Um instinto, então, né? A igreja nos protege, a castidade nos protege dessas situações, né? Existem as paixões desordenadas, né, que a nossa natureza humana traz, fruto do próprio pecado original. Então, acredito que para a gente dar essa resposta de amor diante de tudo que você está falando, Cirlane, primeira experiência, a experiência com Deus de amor, né? Uma resposta de amor a Ele e uma resposta de amor àquele que Deus coloca ao meu lado. Isso vivendo já, no caso aqui, falando dentro do namoro, dentro do matrimônio, mas fora disso eu também sou chamada a viver nessa relação saudável e pura, né? Com o outro, que valoriza o outro, que acolhe o outro, que respeita o outro, como você disse, na sua integralidade. Então, este amor que está ausente no mundo hoje, o amor genuíno, verdadeiro, e, de repente, por falta dessa experiência também com Deus, que gera em nós essa resposta amorosa, né? Exatamente, né? Isso que a Gi trouxe é muito importante, por quê? Porque a castidade, ela não é uma virtude para quem quer casar, para quem quer namorar. Não, né? É isso. A castidade, ela é em relação a todas as pessoas com que nós lidamos. Só que para a gente viver essa virtude, né? Acho que é isso que a Gi falou mesmo. Eu até quando ia preparando, né, a partir da minha própria experiência, né, eu era uma Cirlane antes de Cristo e sou outra Cirlane depois de Cristo. Então, mesmo enquanto solteira, né, eu só consegui buscar a pureza, porque é uma busca constante, né? O catecismo também fala que o domínio de si, que nós buscamos, né, na temperança, esse domínio de si, ele é um trabalho a longo prazo e a gente nunca se deve considerar pronto. Exato. Hoje, né, mesmo hoje, sendo casada, graças a Deus, vivendo uma vida, né, com o meu marido, né, de castidade, buscando a pureza, eu não estou pronta. Todos nós precisamos. Então, isso que a Gi trouxe é real. Sem uma vida de oração, sem uma vida sacramental... O que eu ia falar, né? Quando eu era solteira, né? Quando eu era adolescente. Eu era uma adolescente destemperada, né? Doidinha, né? E depois, com o encontro com Cristo, o que eu fui percebendo? Que as minhas atitudes eram reflexo da minha história, da minha experiência familiar, de coisas que eu tinha vivido na minha infância, né? Não dá para contar tudo, porque o tempo é curto. Mas para dizer o quê? Que nós, uma pessoa que é solteira, né? Independente se ela vai se casar ou não, ela precisa buscar esse caminho de pureza, de autoconhecimento, né? Acho que a castidade, ela está muito também ajudada, né? A temperança é essa virtude, né? Que a castidade depende da virtude da temperança, que caminha com esse autoconhecimento. Sim. Então, é preciso eu olhar para a minha família, eu olhar para a minha história, eu olhar para as experiências que eu tive na minha infância. Quantas pessoas que vivem assédios ou até mesmo abusos e que depois a sua vida se torna um caos. Por quê? Mas não é culpa da pessoa. Sim. Porque a pessoa foi vivendo, vítima, né? Foi vítima. Reflexo, né? Então, eu fui vendo o caminho que Deus foi traçando comigo. E é muito bonito, né? Quando você conhece o amor de Deus, você conhece o seu verdadeiro valor.
né? Como é importante. Muitas pessoas, né? Muitos homens, mulheres, não conhecem nem o seu próprio valor. O que nos faz conhecer esse valor é esse encontro pessoal com Deus, que vai nos mostrando quem realmente nós somos e para onde nós vamos, né? Qual que é o nosso destino. Então, acho que isso realmente é um caminho com Deus, um caminho de autoconhecimento, para a gente ir se conhecendo e buscando a cura, né? Sim. Nesse processo de cura também, para que nós possamos viver, buscar essa pureza. Você falava aí da questão do antes e depois, né? Depois do encontro pessoal com Jesus, tudo muda. E você falava da castidade também, da pureza. E outra ideia que as pessoas têm, né? Que você já disse, é que a castidade é para quem é solteiro, né? Viver a castidade. É um mandamento, uma virtude, não é? Olha como é importante. Senão Deus não deixaria como mandamento, né? Não pecar contra a castidade. Eu queria que você falasse na sua vocação hoje, no seu estado de vida, para as mulheres. Nossa, que 3 mulheres casadas, né? Somos 3 mulheres casadas e que somos convidadas, vivemos, graças a Deus, a castidade, nosso estado de vida, na prática. Exatamente. Como seria viver a castidade para um casal? Para um casal, muito simples, né? O catecismo vem falar também que o ato conjugal, ele é querido por Deus e sem ele não existe casamento, né? Todos nós sabemos que para o casamento existir e ser efetivo, é preciso que o casal tenha essa relação, a relação sexual. Se não existe um casamento, e isso foi querido por Deus, né? Então aqui o catecismo ele fala que a vivência, né? A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Depois ele fala, né? Pela união dos esposos, realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Esses 2 significados ou valores do casamento não podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Ou seja, a vida sexual do casal faz parte da espiritualidade conjugal. Olha. Né? Então, por quê? Porque, como eu falei, o tempo de namoro é um tempo que é para quê, né? O que consiste, né? Como que eu vou viver bem esse tempo de namoro? É para você viver um tempo de conhecimento daquela pessoa, né? A gente não pode queimar etapas. Por quê? Porque para você viver bem no matrimônio, você precisa viver bem o namoro, né? Então, o namoro, eu vou viver esse caminho de busca, de admiração do outro, né? O Papa João Paulo II, nos escritos da Teologia do Corpo, é muito bonito, porque ele começa falando que quando Adão viu Eva, ele fala uma palavra lá, ficou admirado. O tempo de namoro é para você conhecer o outro, admirar o outro, com quem que eu vou construir a minha família, né? O matrimônio, então, é o fruto disso. Por quê? Porque no dia que eu me casei, eu estava me entregando para o meu marido, alguém que eu sei que se comprometeu comigo, né? É uma entrega completa, uma pessoa que se comprometeu comigo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Como que a gente vive isso hoje? Eu acho que com o passar do tempo, quanto mais o casamento vai... Nós vamos para 9 anos de casados. Quanto mais o tempo passa, melhor fica. Por quê? Porque você experimentou diversas situações, né? No seu casamento. Você já teve filho, já teve... então, a prova, né, desse amor que é verdadeiro, que é inteiro, o ato conjugal, ele é o coroamento. É o coroar de tudo que você vive, né? No dia a dia, no seu dia a dia, na sua vida, os sofrimentos que você passa, as alegrias. Então, o ato conjugal é esse coroar de tudo que você vive. Então, por isso que ele não pode ser vivido de uma forma isolada, né? Sim. Então, acho que é essa beleza, sabe? Eu acho que a gente vive a nossa vida, o ato conjugal como essa entrega. Não tem é muito natural, né? Porque é uma entrega total
né? É o desembocar de uma vida inteira entregue, Sim. né? Da minha parte, eu que quero sempre o bem do meu marido, que olho para ele e quero melhorar por causa dele, eu quero ser santa por causa dele, eu quero cuidar bem do nosso filho, eu quero cuidar da casa por causa do meu marido, porque eu amo, amo, amo. E ele, do mesmo jeito, né? Que sempre um homem extremamente dedicado, né? Entregue, carinhoso, um pai maravilhoso. Isso tudo constrói a relação Que bonito, do casal, né? Então, é isso que falta. Quando isso está fora do matrimônio, você tem o prazer naquele ato, mas você não vem carregado de todo esse comprometimento, né? E aí é que estraga. Você não vem carregado desse comprometimento que a pessoa fez, esse compromisso que nós fazemos no casamento, para além de vir carregado de medos. Incertezas, medos, eu posso ser abandonado, ou eu posso engravidar, aí depois vem o aborto. O São Paulo já fala que a consequência do pecado é a morte, né? O salário, então, né? o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente vive essa vida, né, buscando a pureza, buscando, né? E aí que também as pessoas não podem confundir a castidade no casamento. Não vou procurar o meu marido. Não é isso, né? Muito pelo contrário. A castidade matrimonial é o quê? É a fidelidade. Fidelidade. É você ser fiel àquela pessoa. É você, por exemplo, né? Eu me arrumo pensando no meu marido. Eu quero que ele... né? Quando eu vou comprar uma roupa, eu penso, ele vai gostar? Porque eu quero agradar o meu marido, bonito, né? Então, assim, essa fidelidade em tudo, nas pequenas coisas e nas grandes, obviamente, né? Então, então a castidade conjugal passa por isso, pela fidelidade. E uma coisa muito importante também, que também está no catecismo, que fala do tratar o outro com dignidade, a dignidade humana, né? Então, aí vem também, às vezes a pessoa casa, né? Eu posso tudo depois que eu casei? Você pode, dentro daquilo que é a dignidade humana. Né? Como que você está tratando essa pessoa? Que não fere, né? Nem que a não pessoa, fere, nem a nossa fé, que né? não fere a pessoa humana, que não fere a fé, né? Que a fé nada mais é do que viver né? A nossa humanidade como deve ser, né? E aí eu queria até deixar uma dica para quem é casado, né? Quem tem essas dúvidas, né? Em relação à vida sexual no casamento, tudo mais, né? Tem um casal da comunidade, que é a Maria Luísa e o João Carlos, que eles se dedicam a falar sobre isso. Eles são psicólogos e ela se formou terapeutas de casais, de famílias. Ele é diácono. Ele é diácono e é um casal que como a gente não tem tempo aqui, vocês vão lá que eles falam abertamente, né, sobre tudo. Eles são sexólogos, né? Exatamente. Católicos, né? Procure um católico. Porque hoje em dia tem de tudo. Tem de tudo. São da comunidade Canção Nova. Então, o Instagram deles é @marialuisa, Luísa com Z, CN Oficial. Então, Maria Luísa CN Oficial. E ele é DIAC, de diácono, né? DIAC, João Carlos CN. Que é fantástico. Eles falam mesmo de tudo. O que é que pode, o que é que não pode. E abertamente. Abertamente. Então, vai te ajudar. Porque outra coisa também, que às vezes a gente ouve aí no mundo muito, né? Não, eu tenho que experimentar antes de casar. Não precisa, sabe por quê? Porque a mulher, você viveu aquele tempo de namoro. O homem viveu o tempo de namoro, né? Porque até tinha uma pergunta aqui, né? Se o contrário do amor é usar. O contrário do amor é o egoísmo, né? E aí, porque eu sou egoísta, eu vou buscar só o meu prazer. E quando eu amo, não. Eu vou buscar o prazer do outro, o bem do outro, e o outro vai buscar. Então, essa busca, olhar para o outro... Né? Isso faz com que os dois possam experimentar, experimentar, né? Essa troca, né? Troca. Então, mas hoje está tudo, né? O mundo... Isso que eu ia dizer, Cirlane. Então, não existe... E também, outra coisa que as pessoas hoje, que muitas pessoas vivem, porque essa questão da vivência sexual, da castidade, tudo isso sempre, durante muito tempo, foi um tabu, não se falava nisso, as pessoas iam vivendo muito sozinhas, né? Existem muitas mulheres que entram para o casamento, que, como eu falei, não tratam da sua história, da sua vida anterior ao casamento, depois entram
para o casamento com problemas físicos. Sim. Homens também com Sim. disfunções. Sim. Outros influenciados pela pornografia, que hoje... Infelizmente. Então, isso tudo vai deixando a pessoa disfuncional. Então, isso tudo é ruim para a pessoa. E a pessoa entra para o casamento com esses problemas, que não tem nada a ver com o casamento em si. Mas aí fala, não, é porque antes eu não vivia a castidade, agora eu estou tendo problema. Mas não é isso. É porque as pessoas não buscam a ajuda devida. Também, às vezes, tem vergonha, não consegue, né, falar. Eu até estava lembrando aqui, né? Fui preparando e ia lembrando, né? Quando eu e o meu esposo, nós somos da comunidade, né? E nos conhecemos antes da comunidade, né? E a gente já se apaixonou. Antes da comunidade, a gente já gostava um do outro e tudo mais. E aí, depois de um tempo, depois de uns 3 anos fazendo dentro da comunidade, o caminho que a gente faz vocacional e tudo mais. E aí, eu me lembro que eu estava na missão de São José dos Campos e ele ia ser remanejado, ele foi transferido aqui para Portugal. E ele já gostava de mim, então ele falou, antes de ir para Portugal, eu vou conversar com ela para falar que eu gosto dela. Vou me declarar. Né? Foi se declarar. E aí, tudo bem. E aí, a gente combinou, né? Um lugar, a gente foi conversar e tudo. E aí, foi interessante porque eu já gostava dele, né? A gente já... A história é longa. Mas eu já gostava do meu marido, estava apaixonado, tudo. Só que eu cheguei e falei para ele, olha, eu gosto de você, mas eu não estou pronto para começar um relacionamento. Não estou. E aí, ele, né... Pronto, arrumou as malas, veio para Portugal, que ele tinha que vir. Sim. E aí, depois de um tempo, graças a Deus, porque eu não estava preparada. Eu via que eu tinha feridas, tinha coisas que atrapalhariam um namoro, que não daria certo. Esperou naquele o tempo momento. certo, né? Então, a gente não pode ter medo também de reconhecer, olha, não é o tempo, agora não é o melhor, né? E se a pessoa te ama, ela vai esperar, né? E graças a Deus nós construímos aí, né? Depois namoramos, casamos. Mas para dizer o quê? Que nesse tempo eu fui buscar ajuda. Passei por um bom psicólogo, a comunidade me proporcionou, e isso sou muito grata. E busquei ajuda, uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito, uma psicóloga, Heloísa Marino. Então, que a gente precisa também ser ajudado, para que a gente possa depois viver bem cada fase da nossa vida. E não ter medo também de enfrentar, né? De enfrentar a nossa história, a questão do autoconhecimento, não é? Exatamente. Eu estava pensando no tema, falta poucos minutos, né, para a gente terminar. É sempre assim, com gostinho de quero mais. Mas eu estava pensando no tema, que é a castidade e pureza, virtudes que nunca saem de moda. E, de fato, hoje nós estamos aqui nadando contra a correnteza, porque o que está hoje nas mídias sociais, em todo lado, é o quê? Não existe mais, né? Liberdade. Não existe. É uma liberdade. Exatamente. A liberdade, que não é liberdade, não é? Então, não existe. Eu queria que você concluísse assim, falando para os casais de namorado, né? Que é o desafio de viver a castidade hoje. Por que é importante? Você já falou muito, né? Por que é importante, mas especificamente hoje, né, Gi? Mas acrescentando a pergunta da Vânia, não só os casais de namorados, porque as pessoas, mulheres e homens, estão expostas a essa enxurrada de conteúdos sensuais, pornografia, músicas, tudo. Uma coisa muito importante, né? Que eu tenho aprendido, porque eu continuo, eu gosto muito de ler, de estudar, de ler e buscar informação e tudo mais. E tem uma pessoa que esses dias ela falou, você é o que você consome. O nosso corpo é o que a gente consome. Sim. A nossa mente é o que a gente consome. A música que eu ouço, o vídeo que eu vejo, o livro que eu leio. Né? As páginas que eu sigo. Exatamente. Então, você é o que você consome. Então, a minha dica, né? Bom, primeiro que quando eu preparava isso, me veio aquele Salmo 119 que fala, né? Como pode um jovem manter puro o seu coração? Isso, é lindo, né? Esse salmo. Que aí fala, observando... aqui, de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, né? A palavra de Deus. De todo o coração eu te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
Então, como que a gente mantém puro? Buscando a palavra de Deus. Lá existe como deve ser uma mulher, como você pode educar seu filho, como a mulher deve tratar o marido, como o marido deve tratar a mulher, tudo está lá. Mas primeiro, guardar o coração no mandamento de Deus, né? Depois, esse nadar contra a correnteza, a gente precisa pensar, né? Quando eu me decidi por Deus, eu não me sentia nadando contra a correnteza, porque a correnteza, para mim, não estava me levando mais. Eu não estava mais, né? Mais uma decisão. Nós precisamos ter como Santa Teresa diz, uma determinada determinação. O dia que eu fiz a minha experiência com Deus, conheci a verdade, o peso de, que é que vão pensar de mim, que eu tenho que ser igual aos outros, caiu não. Por terra, né? Eu deixei as minhas amizades, deixei mesmo, Se for preciso romper, né? Tem que romper, né? Achei tão bonito, eu ouvi, não tem mais tempo, né? Mas eu ouvi um testemunho esses dias, né? Que eu falei que eu gosto de ouvir, estudar e ler, de uma pessoa que é uma pessoa muito, muito popular, muito intelectualmente, muito... sabe? Culta. E ele disse que quando eles namoravam, ele e a esposa dele, eles são casados, têm uma família grande, que quando ele estudava medicina, namorava, e eles começaram a namorar, não viviam a castidade. Pronto. Só que aí depois de um tempo na faculdade, ele foi convidado para participar de um encontro da Opus Dei. E ele foi... E aí, nesses encontros, foram vários encontros, cada um eles tratavam de um tema. E aí chegaram a tratar desse tema da castidade. E ele falou, nossa, aquilo abriu os olhos dele, né? E ele falou, não, isso é a verdade, é isso... Eu preciso viver isso. Ele chegou para a namorada dele e falou, a partir de hoje nós vamos viver a castidade. E ela aceitou e agradeceu, porque que bonito, ele viu, ela viu, né, um valor naquilo. Mas para dizer o quê, né? A dica é, né, tanto para quem é solteiro como para quem é casado, né? Cuidado com o que você consome, né? Sim. Deixe, né, se for preciso, rompa com os relacionamentos que não constroem. Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Sim. Quando eu quero... O Padre Jonas tem uma palestra que se chama Puros como Sara e Tobias. E ele fala, não tenha medo de deixar... né? Não se entregue àquele que não te dá valor, àquele que só quer te usar, né? Por quê? Porque ele diz, para toda mulher de Deus existe um homem de Deus. Para todo homem de Deus existe uma mulher de Deus, né? Então, assim... É bonito e para além que... Gente, é muito bonito e muito saudável e aí você vai conhecendo o verdadeiro amor, né? O amor de Deus, o amor verdadeiro pelo outro, né? Que vai preenchendo nosso coração, que vai preenchendo verdade, a nossa vida e você vê que tudo aquilo era uma ilusão. Sim. Verdade. Então, assim, realmente vale a pena, né? Então, não tenha medo de buscar na oração, de se entregar àquilo que é a verdade, né? E de recomeçar. De recomeçar, exatamente. Se for um namoro, se for preciso, a partir de agora, né? Como você deu testemunho. Recomeçar. Lindo, mas o tempo acabou. Acabou. Que pena. Acabou. Chegamos ao fim, mas que bênção, né, Obrigada, Gi? Cirlane, foi uma bênção. Obrigada. Né? Graças a Deus. Conversa boa. Boa. Muito boa. conteúdo, nem precisou a gente fazer pergunta, é assim mesmo. Tudo em família. Que bênção. Queremos agradecer você. Eu que agradeço pela oportunidade. Contributo, de peso. E agradecer a quem nos acompanhou aí pela TV, pelo rádio. Esse programa fica gravado no YouTube, né? Graças a Deus temos... E vai também para a página no Facebook, para o Grupo Mulheres de Fé. Dá para a gente rever, enviar para alguém e agradecemos, né, Gi? Isso mesmo. E a transmissão é sempre às quartas, às 21. Ajude-nos a divulgar também, tá certo? E a gente espera você para o próximo encontro Mulheres de Fé Podcast. Grande abraço. Quiser. Um beijinho grande. Obrigada, irmã. Terminamos dando um tchauzinho para quem acompanhou.